Olá, meus queridos, meus caros alunos, minhas caras alunas, dando continuidade ao estudo do livro de Ruth, eu quero informar para vocês que esse já é o segundo vídeo na sequência, para você não perder a sequência, tá bom? Então, lá no primeiro vídeo, nós mostramos ali numa rápida introdução os 4 cenários em que ocorre o contexto e a história do livro de Ruth. Então, você já sabe ali, mais ou menos, né? Se você analisou e fez as anotações, já pode ter uma visão panorâmica acerca de como que ocorreu os fatos. Já sabemos que a tradição judaica ela aponta Samuel como o possível escritor desse livro, e sabemos também, pela própria história, pelo próprio texto sagrado, lá no capítulo 1, verso 1, que os fatos ocorreram na época dos juízes. E também temos uma dica que o escritor escreveu dentro ali do período da monarquia, a partir ali do capítulo 4 e do verso 18, onde ele traz a genealogia dos reis, parando em Davi. Então, mostrando que ele viveu, né, na época da monarquia, tá bom? E agora, nesse segundo momento, nesse segundo vídeo aula, nós queremos abordar para vocês o contexto, o que estava ocorrendo quando essas mulheres retornam para o território de Israel, tá bom? Mas, para tanto, precisamos apresentar ali os personagens principais que dão início a essa trama, a essa história tão importante inserida aqui e escrita e narrada no livro de Ruth. Eu quero mostrar esse primeiro quadro para vocês, que vocês estão visualizando a partir de agora. Está aí, né? Nós colocamos algumas figuras ali fictícias, só para representar para vocês, mostrando ali os personagens. Então nós temos ali Elimeleque, o esposo de Noemi, que no hebraico significa meu Deus é rei. Temos ali no meio Ruth, que é a personagem principal da história, que significa amizade, o seu nome significa amizade. Temos mais acima ali, você percebe a figura de Noemi. Noemi, que significa encantadora, significa doce. E mais abaixo, do seu lado direito ali, temos Orfa, que significa obstinação. E na sequência, mais abaixo, temos Quilion, que significa definhamento, ou fracasso, ou fracassado. Ele que foi o esposo de Orfa, que acabou falecendo na terra dos Moabitas. E mais para a esquerda, e por último, nós temos Malom. Malom, que no hebraico significa doente. Ele que foi o esposo de Ruth e faleceu também lá na terra dos Moabitas. Tá? Então a história, ela se inicia com uma fome em Israel, como você sabe, né? Um sinal da desobediência daquela apostasia, daquela época, da época dos juízes, que não era uma época muito boa, né? Você conhece a história. E um israelita chamado Elimeleque, meu Deus é rei, num ato desesperado, ele muda-se de Belém, engraçado, né? Ele vai para Moabe, porque faltava pão. Engraçado que parece até uma ironia, porque Belém vem de 2 vocábulos hebraicos, Bet e Leven, significa casa de pão. Então, na casa de pão estava faltando pão. E ele foi parar onde? Em Moabe, na terra dos Moabitas, um lugar hostil, terra de inimigos, que inclusive não deixaram o povo de Israel passar por lá, quando da peregrinação pelo deserto, quando o povo saiu do Egito, rumo a Canaã, os moabitas não deixaram eles passarem por ali, e inclusive puseram até algumas emboscadas, né? Então era um povo hostil, muito bem. Apesar de se mudarem em busca de uma vida melhor, o que acabou? Acabou que seus 2 filhos morreram lá em Moabe. Malom, que significa doente, e Quilion, que significa definhamento. Eles encontraram a morte ali, coisa, né? Então os filhos mortos deixaram 2 viúvas moabitas, Orfa e Ruth, e a viúva de Elimeleque, porque Elimeleque também morreu. Então já eram 3 viúvas. Que situação que elas passaram, né? Mas o que acontece? Noemi, ela pede às suas noras que permaneçam em Moabe, que ela ia retornar à casa de pão. Ela ia retornar para Betlehem, a casa de pão.
Ela ia retornar porque ela ouviu falar que Deus havia visitado o seu povo e que agora havia fartura na sua nação. E ela pede para que elas fiquem, mas você conhece e sabe que Orfa decide retornar e ficar, mas Ruth se apega a Noemi e resolve seguir a Jeová, ao Senhor, o Deus de Israel. Portanto, ela desiste da sua cultura, né, do seu povo, do seu idioma, dos seus costumes, de tudo que ela tinha para servir ao Deus de Israel. Então está aí esse primeiro quadro mostrando esses personagens principais que você pode estar estudando acerca de cada um deles separadamente e vendo o que Deus fez através de cada um deles dentro dessa história, o comportamento de cada um e o que representa para nós nos dias de hoje. Será que podemos seguir o exemplo de Elimeleque? Será que podemos seguir o exemplo de Noemi? Será que podemos seguir o exemplo de Ruth? O que representa para nós? E mais para frente vamos aprender sobre Boaz, o que ele prefigura para nós nos dias de hoje. Então é muito importante você fazer essas perguntas, esse questionamento e fazer os paralelos espirituais no texto. Porque a Bíblia, ela não é um livro como se fosse um jornal que você leu e acabou e não tem mais significado, não tem mais importância. Não. É a palavra revelada. Ela tem, claro, mesmo que seja um livro histórico, ela tem informação histórica, mas também ela aponta para eventos espirituais. E, inclusive, tem até tipologia dentro dessa história de Ruth. Você vai ver mais para frente. Eu quero mostrar agora para você, nesse exato momento, né, um segundo quadro, para nós aprofundarmos um pouco, porque quando ela retorna e chega, elas duas, né, elas retornam e chegam na época da cega, na época da colheita da cevada, e depois, posteriormente, 2 meses depois, a colheita do trigo, como diz lá a história também, né, nós temos isso. Então, quando ela chega, existe um momento de euforia na nação. Ela chega justamente nesse momento. E eu quero mostrar, você está vendo aí agora, esse quadro, né, que representa Ruth colhendo nos campos de Boaz. Ela está colhendo aí, veja, que momento, né, que Deus preparou. Esse momento de fartura e alegria da nação de Israel. Era um momento de festa, um momento que representava ali os primeiros frutos, que se colhia os primeiros frutos da terra. Era conhecida como festa da colheita, ou festa da cega. No hebraico se diz Hag HaKazair. Então se tratava de uma colheita de grãos, né, da cevada, do trigo. E mais para frente você vai ver que essa festa, ela fala também das semanas, lá em Êxodo, capítulo 23, verso 16, mas é a mesma festa. Mas por que festa da colheita e festa das semanas? A festa da colheita está falando sobre o ato de colher os primeiros grãos. Agora, quando fala festa das semanas, está se referindo ao tempo em que essa festa ocorria, porque ela acontecia, no caso aí, 7 semanas depois da celebração da Páscoa, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Então começava-se ali a colheita da cevada, tá? E o encerramento acontecia ali mais ou menos na colheita do trigo. Está registrado lá em Deuteronômios, capítulo 34 e o verso 22, e lá em Números 28, verso 26. Em Deuteronômio também, capítulo 16, o verso 10, também fala sobre o dia das primícias, que também se trata da mesma festa. Então veja, festa da colheita, festa das semanas e festa das primícias é a mesma festa. Tá? E mais para frente nós vamos observar que no Novo Testamento é chamado também de Pentecostes, que trata-se da mesma festa. A festa da colheita, a festa das semanas e a festa das primícias e a festa de Pentecostes. É a mesma festa. Festa da colheita, porque colhia os primeiros frutos da terra e apresentava ali diante de Deus, para mostrar que Deus é soberano e que Ele que providencia tudo para o seu povo. Festa das semanas,
porque era observada 7 semanas depois da Páscoa, ou seja, 50 dias depois. Tá? Então, por isso que colocou ali festa das semanas. Festa das primícias, porque eram os primeiros frutos. E a festa de Pentecostes? Aí Pentecostes já é uma palavrinha grega, já não é mais o hebraico. Por quê? Porque aí agora surge essa palavra por conta da influência grega no mundo. Então, o grego passou a ser a língua internacional, né? A língua em que as nações passaram a se relacionar entre si, né? E o próprio povo judeu passou a utilizar esse idioma para a sua relação com os povos vizinhos, inclusive depois que o Império Grego cedeu lugar ao Império Romano, a língua grega continuou tendo muita influência naquela região do Oriente Médio. Então, Pentecostes significa, em grego, 50 dias depois, ou após 50 dias, se referindo a essa festa que se realizava 50 dias depois da Páscoa. Mas é a mesma festa. E ela tem um sentido espiritual, porque lá no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desceu justamente nessa época, na época da festa do Pentecostes. Tá? E aí surgiram os primeiros frutos, né? No sentido espiritual, a igreja primitiva surgindo ali, né? E os primeiros frutos surgindo por conta da remissão, da redenção efetuada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde o Espírito Santo desceu e batizou a todos ali que estavam reunidos com o poder do alto. Eles foram revestidos, falaram línguas estranhas, e se cumpriu ali no dia de Pentecostes a profecia de Joel, que profetizou dizendo que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. Então veja o significado espiritual. Está vendo que o livro de Ruth ele é pequeno, ele é curto, mas ele tem mensagens importantíssimas, de cunho, de conteúdo espiritual, que o leitor não pode menosprezar. Porque eu tenho observado que, na maioria das vezes, as pessoas mais leigas, elas menosprezam os livros pequenos da Bíblia. Elas acham que a Bíblia ela é um livro como esses livros seculares, cujo conteúdo importante é representado pelo volume de páginas. A Bíblia não funciona assim. Às vezes o livro é pequeno, de novo, volto a ressaltar, mas ele tem conteúdo espiritual importantíssimo, que o leitor não pode menosprezar, tá bom? Muito bem, então nós vamos aqui dar sequência. Eu quero mostrar para você mais um quadro, para nós entendermos melhor o que aconteceu ali naquele território, tá bom? Então tá aí para você, você já está vendo, né? Você já sabe que essa festa, ela tem esses nomes, né? Importantes, né? E agora eu apresento para você o quadro que mostra o casamento de Ruth com Boaz. Porque a história ela começa triste, mas ela não termina triste, ela termina um final feliz. Então veja que ela está colhendo, porque quando ela chega na festa da colheita, ela pede para Noemi a autorização para rebuscar na terra ou nos campos de Boaz, né? E Noemi prontamente autoriza e ela vai até o campo. Ela não sabia até então de que se tratava, quem era o dono, e nós sabemos pelo contexto que não foi por acaso, era a providência divina, e inclusive um dos temas inseridos entre linhas na história de Ruth trata-se da providência divina, Deus trabalhando em prol dos seus em meio ao caos. Então veja que não foi por acaso que ela acabou chegando no campo de Boaz. Foi pura providência divina, porque Boaz era um parente chegado, que cumpria toda a lei da remissão. Ele era um Goel, como se diz no hebraico, no original hebraico, né? Esse termo Goel, que significa resgatador.
E o resgatador, ele tinha que ter algumas características que o quadro agora está mostrando para você aí, ó. Quais as características que o resgatador tinha que ter? Primeiro, ele tinha que ser parente da pessoa que precisava ser resgatada. Isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 25, do verso 5 até o verso de número 10. Você está vendo o quadro aí, né? E eu coloquei um paralelo sobre a tipologia, mostrando o que Cristo realizou, porque isso aí representa a ação de Cristo também em relação a nós. Então, Cristo, ele se tornou nosso parente quando ele se fez carne. Está lá em João capítulo 1, verso 3. Está lá em Romanos capítulo 1, verso 3 também. Vocês podem observar e fazer essa leitura, que Cristo ele cumpriu também esses requisitos. Ser parente. Muito bem. Segunda condição para ser resgatador: ter condições de pagar o preço do resgate. No caso aqui, ele compraria, ele adquiriria todas as terras que pertencia ou que havia pertencido à família de Noemi, né? E, além disso, ele casaria com Ruth para trazer de volta o nome da família, para não se perder o nome, né, do seu esposo, né, e deixar descendentes, né? Então, ele, como parente chegado, ele tinha essa obrigação. Então, tinha que ter primeiro ali condições de pagar. Está escrito lá em Ruth, capítulo 2, verso 1. Existem outros versos bíblicos falando sobre isso, mas eu tentei ali fazer bem resumidamente, para não tomar muito tempo, né? E mostrei ali acerca de Cristo também. Cristo, ele também pagou, ele teve condição de pagar, e ele pagou o preço mais alto, que foi a sua própria vida. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e verso 19, dizendo que não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas, mas foi com a sua própria vida, porque só ele que tem poder de entregar a vida e permanecer vivo, porque ele é soberano, ele é o dono da vida, e ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Muito bem. Terceira condição para ser resgatador: ter o desejo de resgatar. Então, o resgatador, ele tinha que ter a disponibilidade, o desejo de realizar e obedecer ali aquela obra acerca do resgate. Está lá em Ruth, capítulo 3, verso 11. E isso representa também Cristo, porque lá em Mateus 20, verso 28, e João 10, 15 e outros versículos correlatos, trata também de momentos descritos, né, falando sobre momentos em que Cristo mostrou ali o seu desejo, a sua voluntariedade, né? O próprio profeta Isaías, lá no capítulo 53, vai falar que ele era o cordeiro que veio como ovelha muda, não abriu a sua boca, ou seja, ele foi voluntário, ele desejou entregar-se por nós, para nos resgatar da maldição do pecado. Bom? E quarta condição para ser um resgatador, né? Tá ali, eu mostrei para você ali embaixo, né? Um dado interessante: Boaz, ele casar com Ruth. Interessante que Ruth, ela era gentia, a noiva de Boaz, que ele se casou com ela, e daí surgiu o seu filho Obed, que posteriormente, na sua linhagem, surgiu o grande rei Davi. E Cristo também, a sua noiva é gentílica, ou gentia, que somos nós, a igreja, aqueles que aceitaram ele como Salvador, que se chama igreja, né? Ou seja, uma colocação aí, uma equivalência da palavra eclésia do Novo Testamento, né? Que significa os chamados para fora. Os chamados para quê? Para uma grande missão. E essa missão, ela se divide em 3 aspectos: missão para com Deus, missão para com o mundo e missão para consigo mesmo. Missão para com Deus: adorar a Deus acima de todas as coisas, servi-lo e obedecer a sua palavra. Tá? Missão para com o mundo está registrado lá no Evangelho de Marcos.
ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, e por aí vai, você conhece o texto. E missão para consigo mesmo é se amar mutuamente, amar o próximo, amar o seu irmão e ajudar a edificar a igreja, que é o corpo místico de Cristo na Terra. Então, igreja, essa palavrinha igreja, é apenas uma equivalência do termo eclésia, que significa os chamados. Então, essa igreja, ela é feita de gentios, de nações espalhadas pelo mundo, que é a noiva de Cristo. Da mesma forma que Ruth era gentia, ela não era da nação de Israel e se tornou noiva de Boaz. Então, nessas condições, Boaz está prefigurando. Boaz, ele é um tipo, nessa situação, nessa história, do Redentor, que é Jesus, o antítipo. Deu para você entender? Então, veja, não podemos inferir qualquer inferioridade ao texto de Ruth por ele ser um livro pequeno, porque ele traz informações riquíssimas do ponto de vista histórico e teológico. Tá bom? Então nós vamos fazer uma pausa por enquanto aqui, né? Já que você já está entendendo melhor, já está fazendo as suas pesquisas, as suas anotações, já está lendo o texto sagrado, porque o livro de Ruth é muito curto, você consegue ler em 20 minutos, 10 minutos, acho que nem isso. Se for um bom leitor, talvez em 5 minutos você consegue ler o livro de Ruth, só tem 4 capítulos, e os capítulos são bem curtíssimos, tá? E faça suas anotações, leia o seu livro módulo, naquelas páginas que trata sobre este livro, e não deixa de também compartilhar lá no nosso grupo, né, se você tiver alguma dúvida, para nós fazermos ali uma mesa redonda, tá bom? Então, bons estudos para você e até o próximo vídeo.